Olá, pessoas queridas. É sempre uma alegria muito grande iniciar mais uma semana, podendo junto com você meditar na preciosa palavra de Deus. Temos falado nesse mês de agosto sobre o amor de Deus. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Será que existe algo ou alguém que seja suficientemente forte para nos separar do amor de Deus? Será que de todas as coisas imagináveis, alguma delas é capaz de nos separar do amor de Deus? A devocional de hoje eu quero compartilhar com você exatamente sobre isso. Será que existe algo ou alguém que seja capaz de nos separar do amor de Deus? Como base para a nossa devocional de hoje, estaremos lendo na epístola que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, acerca dessa reflexão. O apóstolo Paulo escrevendo então essa carta, ele diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos colocados à prova e à morte somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, e estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo chega a uma conclusão de que, de fato, nada pode nos separar do amor de Deus. Ele levanta aqui algumas hipóteses, a ideia de algumas coisas que talvez fossem suficientes para nos separar do amor de Deus, mas ele chega a essa conclusão de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus por nós é algo extremamente maravilhoso e forte. Um amor que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. O amor de Deus é algo profundo, extenso, excede a nossa capacidade humana de pensarmos acerca desse amor. Um amor que deve ser por nós percebidos, celebrado, um amor pelo qual nós devemos sermos agradecidos a Deus, por um amor tão grande demonstrado por cada um de nós. Olhando para esse grande amor de Deus, o apóstolo Paulo, ele faz alguns questionamentos. Será que seja isso, ou aquilo outro? E ele chega a uma conclusão de que nada pode nos separar do amor de Deus. O que nos une a Deus é algo suficientemente forte, algo suficientemente maravilhoso, algo a ser vivido por cada um de nós. Através de Jesus, Deus providenciou o perdão pelos nossos pecados, porque o pecado é a única coisa que pode separar o homem de Deus. Não existe nenhuma outra coisa que possa separar o homem de Deus, ou o homem desse amor de Deus, que não seja o pecado. E foi por isso que Deus, Ele em Jesus nos amou de maneira tal que os nossos pecados fossem perdoados e de maneira que pudéssemos então não estarmos mais separados do amor de Deus. Porque o pecado tem essa capacidade de separar o homem de Deus. Mas o amor de Deus em Jesus é suficiente para nos unir a Ele novamente. E uma vez unidos a esse amor de Deus, Paulo chega à conclusão de que nada pode nos separar desse grande amor. E ele diz: será que
que a tribulação ou a angústia tem a capacidade de nos separar do amor de Deus? Na nossa vida humana, nós às vezes passamos por adversidades, situações difíceis, por sofrimentos, coisas desagradáveis. E isso são tribulações, angústias. E Paulo, olhando para toda a capacidade que a tribulação produz, para tudo aquilo que a angústia pode trazer a nós, ele ainda assim, enxergando o grande amor de Deus, ele percebe que nenhuma angústia e nenhuma tribulação pode nos separar do amor de Deus. Ele continua dizendo, será que é o perigo ou a espada? Ele fala aqui num contexto de guerra, o fio da espada, os perigos trazidos pela guerra. Será que nesses momentos também que nos sentimos ameaçados e amedrontados, será que em momentos assim o amor de Deus se separa de nós? Será que nos momentos de morte ou de vida, ele diz, seja a morte ou a vida, ele fala sobre poderes espirituais, anjos ou demônios, ele fala sobre altura e profundidade. E ele diz, será que alguma coisa da criação tem a capacidade de separar o homem de Deus? E ele chega a uma maravilhosa conclusão dizendo, estou bem certo de que nada, absolutamente nada daquilo que podemos pensar, nenhum tipo de oposição que possa vir na nossa vida, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o próprio amor de Deus por nós em Cristo que é suficientemente forte para nos manter ligados a Ele, unidos a Ele, de maneira que nada possa nos afastar do seu amor, seja na morte, seja na vida, seja no tempo de adversidade, tribulação ou no momento de bonança, seja nos momentos bons ou difíceis, nenhum momento, nenhuma situação, de fato nada pode nos tornar distantes ou separados do amor de Deus. Por maiores que sejam as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, por maior que sejam as dificuldades encontradas na dimensão da vida humana, Paulo nos traz uma certeza de que existe algo muito maior do que qualquer uma dessas coisas. Se nós tivéssemos ou tivermos passando por uma dificuldade hoje, o amor de Deus por nós é ainda muito maior do que aquilo que estamos passando. E é nesse amor que temos a certeza de que nenhuma coisa, de que ninguém pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele diz que não são as coisas presentes e nem futuras. Nem aquilo que estamos vivendo hoje e nem aquilo que viveremos poderá nos separar do amor de Deus. Não, nada daquilo que é presente hoje. E nem aquilo que será uma realidade amanhã. Nem mesmo isso pode nos separar do amor de Deus. Jesus, ele morreu para que fôssemos perdoados dos nossos pecados. E uma vez sendo perdoado dos nossos pecados e sendo alvo do amor de Deus, a partir daí, absolutamente nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu queria que nessa manhã de segunda-feira, início de mais uma semana, que você pensasse com uma convicção extraordinária e absoluta de que Deus, ele te ama. Deus, ele me ama. E pelo fato de Deus nos amar, demonstrando o seu amor
no próprio sacrifício de Jesus, absolutamente nada será capaz de nos distanciarmos desse amor de Deus por nós, que é tão grande. Um amor onde não existe limites. Na profundidade, na altura, nas extremidades, nós não podemos mensurar a grandeza do amor de Deus por cada um de nós. Certa vez um pai ele prometeu ao seu filho que, independente do que acontecesse, ele estaria sempre junto do seu filho. E ele sempre lembrava aquele filho, aquela promessa que ele havia lhe feito. Haja o que houver, eu sempre estarei com você. E um certo dia aquele menino foi estudar e durante o período de aula um grande terremoto abalou aquela localidade. E os pais daqueles alunos foram convocados imediatamente a comparecerem na escola, outros mesmo sem receber o comunicado oficial da escola, receberam um comunicado por meio dos meios de comunicação. E aquele pai, desesperado, foi até aquele colégio. Chegando lá, a escola estava parcialmente destruída. Muitas partes da escola estavam sob os escombros. E dentre aqueles alunos que estavam sob os escombros estava o seu filho. E equipes de emergência começam a procurar por aqueles alunos sob aqueles escombros. E depois de algumas horas, já à procura daqueles alunos, alguns socorristas param para descansar um pouco diante daquele trabalho exaustivo. E aquele pai continua ali também ajudando. E depois de muitas horas, ouve-se um ruído. E ali ele descobre que havia um grupo de crianças juntos. E o que mais demonstrou curiosidade naqueles socorristas é que aquelas crianças estavam bastante tranquilas e calmas, mesmo diante de uma situação caótica e sob os escombros. E depois daquelas crianças socorridas foram perguntar a elas o motivo de tanta tranquilidade, mesmo diante de um cenário tão adverso. E aquele menino então disse: olha, eu disse para todos os meus colegas que meu pai viria, porque ele sempre me prometeu que, haja o que houver, eu sempre estarei com você. E foi com essa certeza de que meu pai viria, é que eu consegui acalmar os meus colegas na certeza de que em algum momento o meu pai chegaria e nos salvaria. A certeza desse menino é a certeza que nós temos. Que haja o que houver, o amor de Deus é uma realidade presente na vida de cada um de nós. E é nesse amor de Deus que eu quero desejar a vocês uma semana muito abençoada. Que a boa mão de Deus abençoe a sua vida, a sua família, toda a sua jornada de trabalho. E eu quero convidar a você a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E você que está assistindo essa mensagem e ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite também para se inscrever e dessa forma nos ajudar a compartilharmos uma porção semanal da preciosa Palavra de Deus. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima semana.